Porque se não fosse sutil, muitas vezes o inimigo não teria, se eu estou falando de derrota, eu estou falando do inimigo, bem? O inimigo não teria como nos vencer. Ela é sutil porque ela é adornada quase sempre com boas intenções. Quase sempre você percebe que não há nenhum mal naquilo que o inimigo te apresenta, mas que no fundo fere os princípios de Deus. Ela é vista, essa arma, como sutil, muitas vezes também como inofensiva. Às vezes ela não é tão sutil, mas você não consegue ver maldade. Você não consegue ver o que está por trás daquilo. Ela é sutil para que você não perceba, então, o propósito que ela tem. Ela é sutil, guarde isso, para que você não consiga descobrir onde o inimigo quer chegar, qual é o propósito dele. Ou, também, a forma que ele quer usar para que você desvie da fidelidade de Deus. Então, quero ler um texto muito conhecido, né? Está em Apocalipse, é uma das cartas de Apocalipse, capítulo 2, sobre a igreja de Tiatira, a partir do versículo 18, Apocalipse 2, a partir do versículo 18, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, olha quanta coisa a igreja tinha, o teu ministério, a tua perseverança. Pô, se eu parar aí, essa igreja é perfeita. Bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Fechou? Estou completo. No entanto, quando a Bíblia faz mais, no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E ele continua: concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. E lembrando aqui que ele está falando de prostituição, e quando a Bíblia fala de prostituição relativa às coisas de Deus, ele não está dizendo somente adultério, homem com mulher, sexo, mas prostituir uma coisa que é verdadeira, falsificar, ser infiel àquilo que deve ser fiel. Isso é prostituir-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, ou dessa visão. Estaremos mostrando que ele não está falando de uma mulher, mas da filosofia do espírito dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras, ou atitudes, procedimentos. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então, somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro.
Eu lhe considerei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Meu Deus. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala, Senhor, de uma forma simples, para que nós possamos entender, Senhor, tudo que está oculto, tudo que tem nos enganado, nós possamos sair das armadilhas, dos laços, aquilo que está por trás das astúcias de Satanás. Nós oramos porque desejamos desvendar esses mistérios, mas só através do Teu poder, da Tua misericórdia, do Teu amor para conosco, como o Senhor demonstra aqui. Nós queremos nesta noite, de antemão, nos arrepender daquilo que temos feito e que tem sido infiel a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero já deixar os irmãos tranquilos, que embora a palavra seja uma palavra e pode ser usada assim, já vi várias pregações sobre infidelidade dura, você é um infiel, você é um miserável e tal. Eu quero me apegar nas sutilezas que foram introduzidas nessas igrejas, já a partir da igreja de Pérgamo, a terceira igreja da carta. Na primeira igreja, Éfeso, e na segunda igreja, Esmirna, Jesus se dirige à igreja como um todo, ela pegando a igreja toda, porque falava para a igreja e o inimigo não tinha condição de penetrar nessa igreja, porque a igreja era firme. Se você ler, não vai ler agora, para não desviar aqui a atenção, mas se você ler a igreja, a carta de igreja de Éfeso, era uma igreja toda perfeita. A única coisa que vocês esfriaram no amor, mas não tinha nada com idolatria. A outra de Esmirna disse: eu sei, você é uma igreja sofredora, mas vocês estão pagando o preço, e eu estou de olho nisso, e eu vou compensar. Mas na igreja de Pérgamo, o inimigo percebeu, a terceira igreja, que ele não estava tendo chance de atraí-los para fora. Ele disse: então eu vou para dentro. E ele começou, com a sua sutileza, a introduzir o paganismo e o cristianismo, mas de uma forma muito sutil, com incorporação de práticas pagãs, idólatras, através do materialismo, através de festas, com o pretexto, e veio a calhar, essa palavra já estava pronta, a Bíblia hoje pregou, com o pretexto de haver uma aliança, e uma comunhão, uma participação maior. Não, a igreja não pode ficar de fora disso. E ele então entra em Pérgamo, começa em Pérgamo, e agora Tiatira, que ficava próxima a Pérgamo, era um importante centro comercial, e tinha várias associações comerciais, era dedicado cada uma delas era dedicada a uma divindade. Então, aquilo que começou em Pérgamo começa a se perpetuar em Tiatira. E depois, o que vai acontecer? Essas duas práticas que estão aqui, essa prática que estão nessas duas igrejas, em Pérgamo e Tiatira, tem perdurado e vai perdurar até o final da tribulação. Então, isso que nós estamos vendo hoje nos nossos dias, o materialismo, a idolatria, a infidelidade, é nessa que eu quero atacar. Eu quero falar sobre a infidelidade, como que o inimigo é sutil para nos fazer sermos infiéis a Deus, embora declaremos: Senhor, Tua fidelidade, né? Cantamos, e eu sou fiel, quereis ser fiel, e gosto, e cantamos outros corinhos, e não percebemos que com algumas atitudes não temos sido. Então, essas práticas que estão aqui dentro, se você perceber, estudar a Bíblia, continuar em Apocalipse, tudo que Jesus fala para João para ele escrever, você vai ver, isso vai estar até o final da grande tribulação.
Havia grande pressão para que os cristãos participassem desse estilo, seja por razões econômicas ou por razões sociais. Havia um apelo. Comece a perceber as propostas que às vezes nós recebemos como servos de Deus, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, propostas para que nós danifiquemos o nosso corpo, ou seja, esse corpo que pertencemos, corpo de Cristo, não esse aqui, mas também esse. Perceba como chega de uma forma que, se você não avaliar muito bem, você diz assim, puxa, mas eu apenas estou ajudando, e a igreja, ela precisa ajudar. Infelizmente, irmãos, quando nós gravamos o culto, nós temos que ter sabedoria, não ter medo, mas sabedoria. Tem coisas que a gente pode falar, e fala mesmo, ainda que seja preso, mas tem outras coisas que não acrescenta se a gente falar ou deixar de falar, não altera muito. Mas existem algumas organizações que muitas vezes nós somos levados a participar dessas organizações, e que são organizações, entidades, que ferem frontalmente os preceitos bíblicos, ferem frontalmente a vontade de Deus, mas nós o fazemos com o intuito de ajudar ao próximo. Estão captando aí? Hein? Com o intuito de, nós não podemos nos excluir, e é isso que acontecia em Pérgamo, em Tiatira, e até hoje acontece, isso vai perdurar. E quando nós nos negamos, porque frontalmente estamos contra, porque tacitamente aborrecemos a Deus, mostramos a nossa infidelidade, nós somos chamados de pessoas, como é que chama? É o negócio da língua lá, vários idiomas, a gente esquece português, está vendo? Quando a pessoa alienado e inflexível, alienado, inflexível, não é possível, vocês se fecham, mas não é isso que acontece, e nós precisamos entender. Qual é o estilo Jezabel? Por que ele fala de Jezabel? Ele olha que ele elogia a igreja, e ele diz, aquele pedaço que eu li, diz, está tudo perfeito aí, mas eu tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Obviamente aqui, claro que não estamos falando daquela Jezabel, esposa do rei Acabe. Lógico que não. Aquilo está lá no Antigo Testamento, essa mulher não viveu tanto tempo, sim, está aqui. Mas aquele espírito dela, aquela filosofia de vida, aquilo que ela espalhou e se perpetuou, porque o povo judeu aprendeu a ser místico por causa das misturas, por causa daquilo que eles foram levados a lugares que eles foram levados a participar, e viam outros deuses, e começaram a ficar encantados com aquilo, e o inimigo percebeu isso. O inimigo percebeu que ele tinha ali fregueses, que ele tinha ali clientes. Então ela introduz um espírito de infidelidade no povo de Israel. E ela coloca Baal como padroeiro deles. Imagina o povo judeu, servo do Deus Altíssimo, servo de um Deus que se declarava e se declara hoje, eu sou o único Deus, eu sou o que sou, e de repente outras entidades, de vez em quando eu encontro com uma pessoa e diz assim, não, eu adoro o santo tal, e eu não estou falando mal, estou dizendo os argumentos deles, porque, sabe, todos eles estão ajudando a Jesus. Jesus precisa de ajuda, porque há muita coisa para fazer, e às vezes, sabe, eles estão fazendo isso, lógico que é Ele que faz, lógico que é Jesus, mas esses santos, a mãe de Jesus e tudo, vão lá e ajudam, fazem alguma coisa, isso é corpo, olha só, isso é cooperação, mas não é, irmãos,
porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós precisamos entender o que é que está por trás dessas coisas. A cada dia, irmãos, hoje, nós vemos mais a infidelidade, a cada dia mais, nós vemos a infidelidade crescer entre nós. Isso é fruto do inimigo. A infidelidade hoje está muito moderna. Há muitos anos atrás, era quase impossível, numa igreja tradicional, numa igreja de raiz, uma igreja histórica, você perceber algumas coisas, ou que o povo fizesse algumas coisas, ou praticasse alguns atos, que fossem contrários à Bíblia. É muito difícil. Quando o pai de família não dava uma surra na pessoa, quando ele chamava não pode, isso há anos atrás, eu tenho mais de 30 anos de idade, por isso que eu lembro disso. Amém ou não, irmãos? Tenho ou não tenho mais de 30 anos? Pela minha cara vocês veem que eu tenho, um pouco mais. Era dificílimo, porque já começava dentro de casa. Os pais, as famílias, eu tiro pela minha família, isso de jeito nenhum, isso não pode, isso é do inimigo, você não pode pisar ali e tal. Além disso, nós não tínhamos tantas aberturas, não havia tanta modernidade inofensiva, quase inofensiva, como nós temos hoje. As facilidades, está tudo tão escancarado. E com o pretexto, repito, de nós participarmos, de nós sermos uma igreja inclusiva, tá certo? Igreja inclusiva, nós estamos misturando a nossa vida com uma vida que não pertence à vida daquele que serve a Jesus. Deus nos chamou para Ele ser conhecido como o único Deus. Por quê? Porque Ele sabia que todos os outros povos tinham muitos deuses. E Ele disse, vai surgir um Deus, que sou eu mesmo, que sou esse que estou falando, eu vou chamar vocês, vou carregar vocês, vou estar com vocês, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. É o monoteísmo sendo implantado. Deus não abria mão, por isso que eu disse ainda há pouco, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não precisa de ajuda de nenhuma entidade, nenhum outro Deus. Ele, na verdade, nem precisa da ajuda de nenhum de nós para Ele ser Deus. Independente de que você faça ou que você deixe de fazer, Ele é Deus. Independente se você recebe ou não recebe, Ele é Deus. Ele quer. Essa é a intenção. E a tônica de Deus é que Ele é fiel. E se Ele é fiel, Ele quer que nós sejamos fiéis. Assim como sede santos, porque eu sou santo. Ele quer essa parceria. Fidelidade a Deus é a chave para todos, e não quase todos, mas para todos os nossos sucessos e vitórias. O propósito do inimigo com a infidelidade é não sermos vitoriosos. Por quê? Porque se ele racha a minha fidelidade, se ele racha a minha crença, se ele pulveriza, se ele consegue pulverizar a minha crença, a minha fé, eu começo a crer aqui, mas também faço um jeito de crer naquilo ali, ele certamente sabe que ele vai me enfraquecer. Ele quer que sejamos vulneráveis nas lutas. Ele quer que não sejamos levados para a eternidade com Deus, mas ele nunca pode dizer isso. Você imagina o inimigo chegando, quando eu digo inimigo, é alguém de fora chegando no nome dele. O inimigo não vai chegar aqui com 2 tridentes, ou um tridente, o rabo grande lá, vermelho, com um chifre. E por isso que muitos acham que o diabo não existe. Porque você vai procurar esse, você não vai achar lugar nenhum. Mas ele vai usar pessoas. E a pessoa, quando ele vem, diz, olha, esse negócio de eternidade é uma furada. Nós temos visto, irmãos, até dos nossos falando sobre a eternidade de uma forma equivocada. Nós temos visto pessoas falando assim, não, ninguém, mas pessoas boas, com credibilidade. Aliás,
e não sei quantos irmãos têm percebido isso, eu tenho percebido, você começa a seguir uma pessoa, você já viu? Que palavra, que troço fantástico, eu vou seguir, aí começa a seguir. Você leva 6 meses, 1 ano, às vezes mais de 1 ano. Que camarada, esse aí junta multidões, ele ajunta multidões. Você crê naquilo, daqui a pouco ele solta uma heresia, e ninguém percebe que é heresia, porque o cara tem uma credibilidade muito grande. Eu tenho uma dificuldade aqui para ensinar, porque não dificuldade assim, um impedimento, mas tem uma certa dificuldade, porque agora mudou muita coisa, nós melhoramos bastante, mas houve uma época que eu pregava aqui e chegava ali fora, alguém abria o Instagram e falava, pastor, mas olha o que esse pastor está dizendo. Ele tem 500 mil seguidores. O senhor é quem? Deixa eu ver quantos seguidores o senhor tem. O senhor tem 250. Esse cara é mais. Quando a pessoa chegava, quando a pessoa quer te desviar, o diabo não vai mandar uma pessoa que você não confia. Preste atenção nisso, irmãos. Então, essa é uma tática de Jezabel. E ela buscou isso, e Deus fala aqui, na de Pérgamo, ele fala, em outras, aqui em Pérgamo, no versículo 14, ele disse assim, tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Os irmãos conhecem a história de Balaão, um falso profeta, que foi contratado por Balaque, porque ele viu o povo de Deus, ele disse, esse povo ninguém pode com ele. Então você vem aqui profetizar contra esse povo, mas tudo que ele profetizava dava ao contrário. Ele profetizava contra o povo de Israel e dava a favor. Mas um dia, ele falou assim, eu sei de um negócio que Deus não vai agradar, e não vai permitir, é a infidelidade. Se esse povo for infiel a Deus, Deus não vai admitir. E ele então mudou a tática. Ele foi e começou a falar para o seu povo sobre mulheres bonitas que tinham do lado de lá, vocês precisam estar naquele meio do povo, e o povo começou a se encantar com as maravilhas que ele via do lado de lá, e então começou a se prostituir, e começou a haver aquela mistura que Deus não queria que houvesse. Ele sabia, ele armou uma cilada, porque qualquer pessoa, seja crente ou não crente, sabe aquilo que Deus abomina. O inimigo sabe. O inimigo, às vezes, alguém chega que não é crente, e chega para você, mas você pode fazer isso, você pode beber, ou você não é crente? Como é que ele sabe disso? Eles sabem, todos eles sabem. Então, essa chamada arma sutil de Satanás, é uma arma usada para o povo de Deus cair. E isso vem antigo. Lá em Gênesis, tinha um guerreiro famoso, muita gente sabe, alguns não conhecem, é um tal de Nimrod. Esse camarada era o campeão dos campeões. Era um guerreiro. Primeiro era um caçador, matava tudo, destruía, e o Nimrod começou a angariar a confiança do povo. É ele que participa da construção da Torre de Babel, é ele que faz a Babilônia, é ele que funda a Babilônia, já passou até num seriado, ele casa com a própria mãe, a Semíramis. E esse camarada teve uma tática fantástica. Quando ele percebe que o povo estava querendo ser fiel a Deus, o que ele faz? Ele começa a dizer para o povo que esse Deus não era tão bom assim. Vocês não observaram? Como é que esse Deus... Veja se você já ouviu esses dias aí, ou esses tempos vocês têm ouvido. Como esse Deus permite que morra tanta gente? Como é que ele manda um dilúvio e destrói? Vocês comigo estão protegidos. Aliás, essa torre vai ser tão alta que se chover muito de novo, tiver outro dilúvio, vocês estão tranquilos. Isso é história, irmãos.
porque ele não tinha como dizer assim, esse Deus não vale nada. Então ele começou, observem como esse Deus é um Deus que castiga. Observem como esse Deus é um Deus duro. Vocês não podem nada. Você não pode ter 2 mulheres, você não pode ter 2 homens. E qual é a diferença? Por que não pode? Está errado. Não, tem que poder. Irmãos, com isso ele foi angariando. Ele disse, é verdade. Tive que pensar, vocês precisam de liberdade. O que nós ouvimos hoje? Quais são os discursos que nós estamos ouvindo e vamos ouvir até o final dos tempos? Até o fim da tribulação, nós vamos ouvir. Nós temos ouvido que esse Deus é um Deus que massacra, que a igreja, temos visto pastores bons pregando, não deixe ninguém te controlar. Olha, já de antemão eu quero dizer que uma das visões da igreja Shalom é não controlar pessoas. Por isso que talvez alguns estão pensando, não, eu quero ter liberdade. E há muitas igrejas que querem te dar liberdade. O povo reúne, decide e diz, não queremos fazer isso, para o bem de todos e felicidade geral da igreja, diga a eles que nós então faremos como eles estão pedindo. Mas isso é uma arma sutil para mostrar uma infidelidade a Deus. O Deus que nós servimos não é um Deus que castiga, ele aqui mesmo, ele dá esse exemplo. Eu tenho contra vocês. Por que eu tenho contra? Porque está contra os meus princípios. Mas aquele que se arrepender, mas eu dei tempo e não quiseram se arrepender, mas ainda há tempo. Se vocês quiserem se arrepender, esse é um Deus misericordioso. Um dos atributos de Deus é a misericórdia. E a sua misericórdia, a Bíblia diz que se renova a cada manhã. Como é que esse Deus é o Deus que o povo está dizendo que é? Não, não é. Então ele entra com uma infidelidade, por quê? O inimigo, ele não está muito preocupado que você seja crente. Ele quer fazer com que você seja um crente infiel. Infiel às coisas, aos preceitos, infiel à fé. Quando você não crê que Deus pode todas as coisas, quando você não entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Isso tudo mais é meu pai que falava, tudo ele fará. Quando você fala isso, você está dizendo, eu confio, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. E aí entra e diz assim, não é muito bem assim, essa tradução está errada. Porque se você é filho de Deus, você não pode sentir, não, você tem que ter todas as coisas. As pessoas pegam o versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, o que você quer? Eu quero uma casa de 5 andares, você vai ter, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o versículo não diz isso, nós sabemos. E muitas vezes é uma arma para mostrar para nós, você pode ter um carro, você vai comprar um carro. Alguém uma vez descobriu, fez uma campanha, comprou um carro, depois ele voltou para a igreja, irmãos, agora preciso da ajuda dos irmãos, eu não tenho dinheiro para comprar gasolina. Então ele conseguiu comprar, ganhou lá, alguém fez uma vaquinha, deu, mas agora ele tinha que andar com o carro e não tinha dinheiro para comprar gasolina. Satanás não se importa se você quer ser um cristão, mas ele vai lutar para você ser infiel a Deus. A infidelidade a Deus resulta em vitória do diabo. Todas as infidelidades resultam em vitória do diabo. A astúcia de Jezabel, então, era introduzir sutilmente ações comerciais e sociais junto aos cristãos de Tiatira, que os transformassem em um povo infiel. Eu queria agora, nessa parte, que eu quero orar depois pelos irmãos, essa infidelidade, eu queria destrinchar um pouco essa infidelidade. Primeiramente, nós somos infiéis a Deus quando somos infiéis aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Nós somos infiéis quando nós, com nossas atitudes,
nós impedimos que a igreja cresça. Nós somos infiéis quando lemos a Bíblia e não tomamos posse daquilo que a Bíblia diz. Nós estamos dizendo que isso não pode ser verdade. Nós somos infiéis quando praguejamos ou murmuramos. Aliás, a razão principal do povo que não entrou na terra prometida, ter ficado ao longo do caminho do deserto, foi a murmuração. Porque eles falavam de uma coisa, e o próprio Deus fala com Moisés, lá ainda em Cádiz Barneia, ele disse: se vocês me tentaram essas 10 vezes, ele diz quantas vezes, olha que Deus compassivo, olha que Deus longânimo, a palavra de Deus diz que ele é longânimo, mas 10 vezes é demais, então agora eu juro que vocês não vão entrar. Quando nós murmuramos, nós estamos falando que o Deus que dizem que é bom, na verdade não é totalmente bom. Novamente, Satanás sabe e conhece o poder da fidelidade a Deus. Aqui, o próprio Jesus está dizendo: o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Isso na carta de Esmirna. A carta de Pérgamo ele oferece àqueles que querem. E ele oferece vitória, coroa da vida para aqueles que permanecerem. A palavra permanecer significa continuar fiel. A palavra permanecer significa estar do lado e saber o que você está buscando, o que você quer. Agora, o inimigo aceita a infidelidade. Vamos lá para o lado da prostituição marital, de casal. A esposa não aceita o amante, normalmente não. A gente tem uma exceção ou outra que diz: para eu não perder aqui o dinheiro que eu tenho, deixa ele ter amante. A gente conhece o caso, infelizmente. Mas não é o normal. Mas a amante aceita a esposa. Não, se você me der tudo, você pode ter sua esposa lá. O diabo, ele aceita, ele se conforma em ter 10%, ele conforma em ter 3%, ele se conforma em ter 20%, porque ele sabe que se ele tiver 1% seu, ele tem um caminho aberto para ter você todo. Mas Deus não, ele não aceita. É uma ofensa a Deus. Então, como é que nós somos infiéis? E eu não vou falar aqui como somos infiéis lá em Malaquias, porque sois infiéis nos dízimos e nas ofertas, mas isso está embutido também. Eu quero falar mais sobre o pensamento, sobre a nossa boca. Nós frequentamos algumas festas, diz: não, mas eu não estou indo lá com esse propósito. Mas a Bíblia diz que você não deve frequentar certos lugares. Nós temos assentados na roda de escarnecedores, o Salmo 1 fala isso, mas em 1 Coríntios capítulo 5, fala sobre os escarnecedores, sobre os devassos, e ele está se referindo à igreja, ao povo de Deus. Ele não está dizendo, ele diz lá: eu não me refiro aos que estão no mundo, senão era melhor você sair do mundo, você tinha que sair do mundo, mas eu me refiro com aqueles que se dizem irmãos, são devassos, caluniadores, com estes nem sequer sentem-se à mesa para comer. 1 Coríntios capítulo 5, depois você lê na sua casa, guarde isso. E muitas vezes nós temos sido fiéis a esses irmãos, automaticamente infiéis a Deus. E o que é ser infiel a esse irmão? É não andar com ele, é exortá-lo. É dizer: se você não muda, eu não posso ser seu amigo. Se você não alterar a sua forma de falar, o seu modo de vida, você está me ferindo, você vai perder. E aí você precisa estar preparado para ser fiel a Deus e ser infiel até aos seus parentes, seus familiares. Aí você vai entender: quem não deixar pai e mãe, irmão e irmã, por causa de mim e do Evangelho, você não é digno de mim. Esse deixar, irmão, não é você dizer assim: papai, eu te odeio, some da minha vida, não quero você, mamãe, meu irmão, meu filho. Não, 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 não. Aquele que não deixar a fidelidade para com esses, porque por conta disso está sendo infiel a mim, ele não é digno de mim. E muitas vezes nós temos sido assim, com sutilezas, participando de
lugares que nós não podemos participar, festas folclóricas, destinada a padroeiros ou a coisas comerciais que nós não pode participar aqui. Uma vez me fizeram uma proposta para colocar aqui uma ação social para a comunidade. Eu falei, que legal. Eu tinha 2 anos de igreja, só. Estamos no 15º, vamos fazer em outubro, se Deus quiser. Anote aí. E ele veio e começou a conversar comigo. Eu falei, que legal. Eu quero ver onde vai o fim da conversa. Porque está muito bom para ser verdade. E no fim, irmãos, era como se eu tivesse que prestar contas a eles em adoração, em satisfação, como se Deus não tivesse capacidade de colocar aquilo tudo aqui dentro da igreja, como se Deus não pudesse dar para nós tudo aquilo que nós precisamos dar para. Aliás, tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu é que Tu damos, tudo vem de Ti. E eu disse assim, olha, não tenho muito interesse. Aconteceu com outros pastores que eu também conheço, e as pessoas deixaram até de falar com os pastores, vocês são muito radicais. Nós estamos vivendo, irmãos, infidelidade com pretexto de que é falta de amor se nós não fizermos algumas coisas que estamos fazendo. Nós estamos sendo forçados a engolir goela abaixo coisas que ferem frontalmente a palavra de Deus com relação a usos e costumes, modos de vida, ideologias de vida. Porque se não fizermos isso, nós não somos igrejas. Não somos igreja. Nós não temos amor, você imagine. A facilidade que eu tenho para amar uma pessoa errada, e devemos amar o inimigo, eu já vou explicar isso aí. Amar uma pessoa errada e a facilidade que eu também tenho, ou a dificuldade de amar a Deus, e a facilidade que eu tenho de desprezar a Deus, isso é infidelidade. Amar uma pessoa errada e amar o inimigo que Jesus disse, não é o andar de braço dado com bandido, irmãos. Isso não tem sentido nenhum. Deus nunca disse isso. Até porque ele falaria contra ele mesmo. Volta em 1 Coríntios capítulo 5. Como é que ele manda eu andar com bandido e manda eu nem assentar com um irmão para comer se ele for devasso ou caluniador? Não tem sentido, não bate. Mas esse amor é que você receba, que você transmita aquilo para seu inimigo que Jesus transmitiu para você. O que ele transmitiu para você? Ele me deu a salvação, sendo eu ainda pecador perdido. Então o que Deus quer é o seguinte: deixa de ser egoísta e olhe as pessoas e ore por elas, orai pelos seus inimigos. É orar nesse sentido, irmãos, que essa pessoa receba Jesus. É muito difícil, irmãos, a gente vê as pessoas fazendo maldade, mas a infidelidade a Deus é quando eu também desejo que essas pessoas que estão fazendo maldade sejam mortos, crucificados, manietados e etc e tal. A infidelidade a Deus, porque Deus veio exatamente para aqueles que precisavam. Olha quanta coisa está por trás da infidelidade. Mas quando nós nos agarramos às pessoas que estão fazendo as coisas erradas e que estão deixando de fazer as coisas de Deus, nós somos infiéis a Deus. Isso é uma tática de Jezabel. Outra tática de Jezabel é que, principalmente, ela espalhou, ela disse, qual é o problema? Se você... Eu fico imaginando das pessoas que moram na Bahia. Eu fico pensando, que dificuldade ser crente. Porque ali tem uma miscelânea, uma miscigenação de uma cultura que é deles. Está ok, veio lá, ok, não quero falar sobre isso. Mas que dificuldade, acho que o crente ali tem que orar 5 vezes mais. Eu vi um pastor falando uma vez que quando ele ia fazer uma série de conferência na Bahia, ele jejuava mais 3 vezes do que ele fazia quando ia em outro lugar. Por quê? Porque há uma permissividade, há algo que diz, não, mas isso não tem problema nenhum, somos todos iguais. Não, para Deus somos iguais, mas eu não sou igual a um devasso desse, eu não sou. Estamos no mesmo barco, olha, eu não sei qual é o seu barco, mas eu não estou nele não.
Se você quiser vir para o meu barco, você pode vir, porque eu sei que o meu barco é pequeno e grande ao mar, Jesus. Jesus está no meu barco, ou eu estou no barco com ele, melhor, né? Enfim. Mas eu não estou, estamos todos no mesmo barco. Claro que não, irmãos. Isso é infidelidade. Todos os caminhos levam a Deus. Claro que não, isso é infidelidade. Nós crentes estamos perdendo a oportunidade de falar e exortar. Esse ano de 2024, já falamos no final do ano passado, falamos hoje de manhã, através da Vivian, e nós queremos bater nessa tecla. Nós precisamos ser mais ousados. Nós precisamos amar mais o nosso irmão que está destruindo a sua própria vida. Nós precisamos ser mais fiéis a Deus e falar a verdade e não bajular pessoas. Provérbios, eu não me lembro agora o capítulo, veio agora, por isso eu não pesquisei, mas tem lá que diz que Deus não gosta dos bajuladores. Olha que coisa tremenda, irmão. E nós ficamos bajulando. Por quê? Porque nós temos algum, pior é isso, quando nós temos algum interesse, não, eu vou ajudar aquela pessoa, ela não está tão certa não, mas olha, ela tem me ajudado, ela me dá bons presentes, ela me ajuda nessas situações. Isso é infidelidade, porque você está abrindo mão daquilo que Deus pode fazer por você. Irmãos, como isso é claro. Como isso é claro. Mas no versículo 22, ele dá uma sentença aqui, e ele diz: portanto, eis que farei adoecer, e enviarei grande aflição. Em outras versões diz: enviarei grande tribulação sobre aqueles que com ela cometem adultério, ou seja, que são infiéis. A não ser que se arrependam das suas más ações. Deixa eu falar uma coisa aqui, e eu vou ficar muito à vontade, depois eu volto aqui no versículo, que me lembrei agora. Estou muito à vontade, porque nós estamos em janeiro. Nós somos uma igreja que celebramos o Natal, com o pretexto que estamos celebrando, não o aniversário de Cristo, que eu não sei se ele nasceu dia 25 de dezembro. Creio que não nasceu. Mas todo mundo que diz que não nasceu também não sabe se não nasceu. Não, porque era frio, e daí? Nesse dia não podia estar quente? Bom, mas isso é outra coisa. Eu não estou dizendo que ele nasceu dia 25, tá, irmãos? Mas se você souber, você me informa, eu vou passar a dizer o dia que ele nasceu. Mas eu não estou celebrando aniversário por isso, mas eu celebro o nascimento de Jesus, que é o Salvador. Os anjos celebraram, já falei isso aqui no Natal, preguei, os anjos, os astros celebraram, os pastores cantaram no campo, todos. Eu não admito que se diga que o Natal é uma festa pagã. Ah, mas foi um homem. Então se um deputado for lá, um federal, e levar um projeto e disser assim, a partir de agora é um projeto, e o projeto for aprovado, o dia tanto do mês tal no Brasil será comemorado o dia do oração a Deus, um negócio bem crentão. Quem é esse cara? Esse cara não é crente, não aceito. Seja ele quem for, eu não vou cultuar ele, eu vou nesse dia celebrar esse dia. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, o que celebra o Natal? Vocês podem me dizer? Nascimento de Jesus. Agora, festa pagã são as outras festas. A festa junina é uma festa pagã, porque não celebra Jesus, celebra um santo. E eu vou chegar, você vai entender. O mesmo princípio é que esse santo pode fazer isso, se você pular uma fogueira, você tal, se você fizer isso, você está livre, aí não sei o quê. O que é isso, irmãos? Esse é o propósito de tirar o foco e ser infiel a Deus, porque quando você não crê que Deus pode fazer todas as coisas absolutamente, é porque você crê que alguém pode fazer no lugar dele, ou com ele, ou igual a ele. Então,
O que essa igreja ensina? A única coisa que nós aconselhamos, nós não usamos, e se você quer ser membro dessa igreja, aprenda isso. Nós não celebramos Papai Noel. Por que, pastor? Um velhinho tão bom? Primeiro que ele é uma mentira, não existe. Papai Noel da minha casa sou eu. Mas o principal é essa aqui. É que ele avoca para si, sem dizer, porque é sutil, que ele tem 3 atributos que só Deus pode ter. Os irmãos, pode falar comigo? Ele é o quê? Primeiro, onipotente. Ele pode dar presente para o mundo inteiro. É isso que ele passa. Segundo, ele é o quê? Onisciente. Ele conhece o que cada um quer. Descobriu. E ele é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está dando um presente aqui, ele está dando um presente na Porto Alegre, Cochinchina, Caixa Prego, onde está? Esse homem é onipresente. É isso que nós estamos falando. É o princípio, irmãos. E quando você começa a fazer isso, de repente, prestem atenção na sutileza. Esse mesmo caminho te leva a crer que aquilo que Deus não pode te dar, um irmão ou alguém pode te dar. Isso é abominável. Porque tudo que recebemos tem que vir de Deus. Ele é quem dirige nossa vida. Pastor, mas o senhor está falando isso com o seu pastor. Meu irmão, porque você não quer estar no meu lugar. Para eu chegar a te dizer isso que eu estou te dizendo, você não sabe quantos sapos eu tive que engolir, quantos quilos de sal eu tive que comer, quantas noites sem dormir, quantas tribulações eu tive que passar, mas eu tive como decidir, afasta ou prossigo. Gosto tanto, já citei aqui recentemente, de Caleb procurando Josué na repartição, na divisão das terras. Ele disse, eu quero as minhas terras. Você se lembra? Estávamos lá em Cades Barneia. 45 anos se passaram. Eu tinha 40 anos, hoje estou com 85. Não sou eu, tá, irmão? Sempre eu falo isso, as pessoas pensam que sou eu. E eu tenho a mesma força. Eu ouvi o que Deus falou a nosso respeito, para mim e para você. Então, dá agora as terras. Eu vim aqui para exercer isso. Por quê, irmãos? Porque lá, quando eles entraram lá na terra para espiar, os 12, 10 foram infiéis. E eles 2 foram fiéis. Por que eles foram infiéis? Porque eles disseram, não, eu estou dentro do propósito de Deus. Esse Deus fez maravilhas, nos chamou, e eu estou acreditando nesse processo dele. Mas o que aconteceu? Os outros 10 dizem que derreteram os corações dos outros, das outras tribos. E eles resolveram, não vamos entrar, vamos para cá. Mas eles tinham tanta certeza que eles não fizeram nenhuma revolução, nem rebeldia. Eles disseram, sim senhor Moisés, estamos contigo, toca o povo, estamos indo. E eu creio, eu fico imaginando, papai, vamos supor que ele já fosse casado, acho que não era ainda lá não. Ô fulano, e aí, quando é que nós vamos entrar na terra prometida? Não sei, mas nós vamos entrar. Mas quem te garante isso? A fidelidade de Deus. E quem diz para você que você vai entrar? Se eu for fiel, eu vou entrar. E passam-se 45 anos. Voltando aqui no versículo. Portanto, é isso que farei, adoecer e enviarei grande tribulação. Vou usar esse termo que eu gosto aqui agora. Porque eu creio, sinceramente, irmãos, que ele está falando literalmente aqui da tribulação. Eu creio. Tenho visto outros teólogos sérios falando sobre isso. Nós cremos. Por quê? Primeiro, pelas promessas que ele faz, primeiro, pelo desagrado que ele vê nas igrejas aqui de Pérgamo e Tiatira. E segundo, ele diz, a chance, eu dei tempo, vocês não quiseram. E por último, que quem vai ficar para a tribulação?
e que interessa a Deus falar são os crentes, que não forem fiéis. Simples, irmãos. Por quê? Porque os outros nem estavam cantando para a vida eterna, vão estar aí, e poderão, e serão muitos, convertidos a Deus, convertidos ao Evangelho, na tribulação. Isso é bíblico, está lá mostrando. Diz a palavra de Deus que uma multidão tão grande vai se converter, como nunca antes converteram, na pregação das testemunhas e dos 144 mil que serão selados, os 12 mil de cada tribo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que adoecer e grande tribulação são os que estão num sistema cristão como eu e você, mas não estamos com um novo nascimento. Esses não subirão no arrebatamento. Ele está dizendo: enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Irmãos, quando eu falo em arrebatamento, quando eu falo em tribulação, pode ser que alguém disse assim: não, mas o Senhor está nos ensinando a passar por isso aí, nós vamos passar, nós temos que enfrentar. Deixa eu te dizer, você não pode esquecer que todas as pragas e pestes que virão na tribulação são todas enviadas por Jesus. Não pode esquecer disso. E como é que ele vai enviar as tribulações e as pestes para aqueles que são seus? Esses ele leva. E aqueles que forem infiéis e aderiram a Jezabel, ele vai mandar uma grande tribulação. Mas poderão ainda passar e ser salvos. Muitos serão, outros não aguentarão, outros passarão para o lado de lá, do anticristo. Mas preste atenção, as tribulações que nós estamos vivendo hoje, e as guerras, não estão sendo enviadas por Deus, embora ele tenha o controle sobre isso. Como é que Deus, o Jesus, chegou a hora, vou começar a abrir os selos, as taças, derramar sobre a minha noiva, vou arrebentar com a minha noiva, e vou entrar com ela toda machucada no casamento com ela. Ela vai entrar toda tosse. Vocês creem nisso, irmãos? Todos têm direito de crer o contrário do que eu estou dizendo, mas essa é a minha convicção bíblica, que Jesus nunca, porque todos os selos, todos serão ele que vai abrir os 7 selos. Não esqueçam disso. E ele vai abrir para penalizar esses que são infiéis. Quantos estão entendendo isso? A sutileza de Jezabel é fazer com que nós queiramos pegar as coisas boas, não importa de onde, não importa quem fez. Por isso, irmãos, que nós precisamos ser um pouco menos ingênuos e mais radicais. O mesmo princípio da festa junina e do Papai Noel é o princípio com alguns objetos que nós temos em casa ou achamos que não tem problema nenhum. Um dia vamos falar sobre isso, falamos no Raízes a gente fala, mas são coisas que tiram o foco de Deus. Vou dar só um: as pessoas que adoram certos objetos que trazem sorte, elefante com bumbum para a rua, ferradura, sem fidelidade. Crente não tem sorte? Tem? Não. E tem azar? Não. Ele tem a direção de Deus. E a Bíblia garante e diz que ao justo ele dá enquanto dorme. Deixa eu te dizer, meu amado, se você não tem recebido é porque você não está dormindo em Deus, descansando. Você não está se mortificando. Você não está apagando essa sua vida que te impede tanto de ser fiel a Deus. Há roupas que nós não podemos usar, irmãos, sabendo por quem foi fabricado. Há coisas que nós não devemos comer ou fazer, ainda que não nos faça mal, porque nós vamos fazer com que o nosso irmão caia
E a Bíblia diz que se você fizer isso, é melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e te jogar no mar. Ser infiel é causar escândalo para o Evangelho. Ser infiel é desnudar o crente. O que é que nós vemos hoje? Pessoas que batem palma quando vê uma pessoa que tropeçou, caiu em algum adultério, ou em algum problema financeiro, ou... Que isso? O Senhor está prometendo que vai enviar uma grande tribulação sobre aqueles que com ela cometem adultério, infidelidade, a não ser que se arrependam de suas más ações. Que bom que alguns que estão aqui, ou a maioria, a grande maioria, já nos conhecem. Nós temos irmãos que estão conosco, 7 anos, 8, 4, vai fazer esse ano em julho, agosto, 5 anos, né? 7, 10, mas tem pessoas que chegaram aqui mês passado, talvez, no ano. E sabe que nós não somos uma igreja radical, mas nós somos uma igreja e estamos esse ano mais preocupados por alguma razão. Por que estamos falando disso? O Senhor está nos apertando. Assim como Ele fala comigo, Ele tem falado com a minha liderança, tem falado com minha filha, com meu genro, com aqueles que me ajudam, com outras pessoas, líderes. A Vivian Vidal, que não é a minha filha, mas é na fé também, eu sou pai gestor dela. Hoje foi abrir o culto, orando, e ela não parava de chorar, porque Deus estava falando com ela. E Deus tem falado com muitas igrejas, não é com a Shalom. Mas nós não somos radicais com costumes, mas pedimos ordem e decência. Não seja sensual, não vista de uma forma que você chame e tire o foco de Deus. É o mesmo princípio do Papai Noel. Você está tirando o foco de Deus. Não seja infiel. Não pense coisas que você não pode pensar e nem fale coisas que você não deve falar. Fale aquilo que edifica. Não brinque com coisas da igreja, da Bíblia. Não conte piadas com os discípulos, dos discípulos. Isso é infidelidade a Deus. Não caçoe das parábolas de Jesus. Não brinque. É isso que a igreja quer ser. Mas nós não somos radicais. E uma das coisas que todos nós precisamos saber, nós não controlamos pessoas. Se hoje estão faltando algumas pessoas, porque alguns estão viajando e outros não quiseram vir. A igreja radical era pegar o telefone, meu irmão, você tem um compromisso que você assumiu aqui no altar. Quando você foi aqui, você assumiu dizendo assim, sustentarei a minha igreja. Isso não é a Shalom que fala não, todas as igrejas falam. Com a minha presença, com meus dízimos e com as minhas orações. Se você não tem estado presente, você tem sido infiel. Porque pode vir e não vem, mas nós não fazemos. Por quê? Não adiantaria. Mas nós somos uma igreja radical com aquilo que nos afasta de Deus. E hoje, quando a Vivian colocou a foto de um carro cheio de todas as suas peças, tem essa foto ainda aí? Joga ela lá. E ela perguntou, o que é aquilo ali? Aí, Andressa, tá, né? Essa palavra vai render, né? O que é aquilo ali, irmãos? Vocês que não estavam aqui de manhã, só os que não estavam de manhã. O que é aquilo lá? Hein? O que é? Então não é um carro. Nós explicamos que para ele ser carro, aquelas peças têm que estar todas dentro dele, conectadas, e ele fazer papel de carro. O que o carro faz? Avua. O que o carro faz? Anda no sentido de rodar, né? Não anda caminhando, anda. Mas anda. Para ele ser carro, se você chegar ali agora e entrar ali, primeiro que você não tem onde sentar. Mas tem um banco, mas o banco está do lado de fora. Quantos querem ser bancos? Quantos querem ser bancos? Quantos querem ser volante? Quantos querem ser tanque de gasolina? Você precisa estar lá dentro. E eu vou te dizer assim, irmãos,
estou fora daqueles que querem estar desconectados nesta igreja. Dos que querem, né? Dos que estão. Entenderam a diferença? Essas peças estão aqui, todas fora. Nem se você vender para outro carro, ela vai valer, a não ser que ela seja usada no carro. O que eu estou dizendo? A igreja Shalom, esse ano, vai caprichar um pouco mais nisso. Temos o maior prazer de te discipular, de levar você para a nossa casa, conversar com você, ir na sua casa, mas desde que você queira. Se você não quiser e disser, nós não queremos, nós vamos deixar você querer. E te dá tempo de arrepender. Pastor, você agora é Jesus? Sou discípulo dele. Mas no momento que você falar, help, a igreja vai te abraçar e não vai te largar enquanto você não ficar pronto. Quantos temem isso? Esse é o princípio de uma igreja. Pastor, mas isso aí... Não, isso eu aprendi com Jesus. Você já viu os discípulos que ele chamou? Cada um tinha um problema. E ele foi caminhando com eles. Ele só não ficou com aqueles que não quiseram ficar. Que disseram, a sua palavra é muito dura. E foram embora. E os outros disseram, quando perguntados, Pedro, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Não para acrescentar na pregação da Vivian, porque foi abençoada. Olha o que está por trás disso. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? O que ele está dizendo? Eu quero estar contigo porque eu quero palavras de vida eterna. Eu quero estar aqui nessa Shalom. Se você disser isso, você saiba, eu quero aprender e quero ensinar, porque você está pensando que eu vou ensinar tudo, eu vou aprender. Todos nós. Eu quero estar aqui, porque eu estou vendo que vocês são falhos, mas que vocês estão buscando a perfeição. Estamos juntos. Vamos comer 1 quilo de sal junto. Mas seja fiel com Deus e com os irmãos. Prometa ao irmão que vai fazer e faça. Prometa ao irmão que vai participar e participe. Prometa a Deus que vai servir e sirva. Essa é a nossa tônica. E com toda transparência possível, como um professor de matemática, chamará o aluno e dirá, querido, sinto muito, você não vai tirar 10. Por quê? Porque 8 vezes 7 não é 45. 8 vezes 7 é 56. Quem é a senhora para me corrigir? Você quer botar 56? 45? Ponha. E leve para qualquer professor. Quantos entenderam isso? Então nós temos que ter coragem de dizer, querido, essa palavra não está boa. Você está sendo infiel com Deus, quando você está dizendo que não vale nada. O seu preço é o mais caro do mundo, que foi pago com a morte de Jesus. Por isso você é obra-prima. Não fala assim, você vale. Eu tenho certeza, irmãos, que ao final do ano nós teremos conosco pessoas que estão, quem sabe, estragadas ou que vieram aqui e que são problemas. A igreja está aberta ali, como é que já pensou eu botar ele na porta? Assim, irmão, vem cá um minutinho antes de você entrar aqui. Você veio para dar problema? Ele vai dizer, não veio não, mas eu vou fazer uma sindicância. Daqui a 6 meses você volta aqui que eu vou fazer a sua ficha, vou perguntar a todo mundo. Irmãos, e se Deus está falando, ô abençoado, você está pregando isso lá e eu te mando gente que as outras igrejas talvez não estão com paciência para ajudar, e você barra o camarada na porta, você quer o quê? Deitar na rede? Então, se prepare, irmãos, que como nós estamos falando, o Senhor vai nos testar. Vai entrar por essa porta pessoas estragadas, ou vão entrar pessoas estragadas. A diferença, você quer ser consertado?
Não, estou muito bem assim. Tem certeza? Tenho. Esse é o princípio, para fechar, princípio do nosso batismo. Eu batizo pessoas conscientes que elas não estão prontas. Pastor, mas o senhor é um pecador. Não, o senhor não. Porque se eu batizar com a consciência que elas estão prontas já, fui eu que as aprontei. E quem conserta é Jesus. Mas não batizo a pessoa que disser assim, não, eu quero dar um mergulho aqui, mas eu não quero fazer nada de negócio da Bíblia, não. Você tem certeza? Tem, mas não quero nem testar. Quero não. Então, meu querido, eu não vou te batizar, porque o Senhor vai dizer assim, você é infiel a mim. Mas pode ter, obviamente não aqueles absurdos, né, e tal. Você está disposto a ser discipulado? É o mesmo princípio, irmãos. Ainda que ele seja estragado, porque senão eu anulo aquilo que Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Quando você entende isso? Vamos ficar de pé. Amém ou não amém? Quantos querem levar essa palavra no coração, sinceramente? Quantos querem? Não precisa levantar a mão, não. Fala com Deus aí, Senhor, eu quero. Não sei como. Papai do céu, aqui, é difícil, mas o Senhor vai me ajudar, porque eu tenho tantas propostas para ser infiel.